Estamos de volta às 11 horas em ponto e ao vivo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Hoje o tema é guarda compartilhada e você aí de casa não só pode, como deve participar com a gente aqui, através da fanpage Algo a Mais ou do WhatsApp 8405-3791. Vai perguntando que o pessoal aqui vai respondendo para você. Cris, tem pergunta aí? Eu tenho. Eu queria primeiro começar com um paralelo do que seria a guarda compartilhada, a guarda alternativa e a guarda unilateral. Para deixar bem claro para quem está assistindo a diferença entre os tipos de guarda. Tá, importantíssimo. A guarda unilateral é quando a guarda fica para um dos genitores, né? Então, ou a guarda fica com a mãe ou a guarda fica com o pai. Nesse caso, o guardião, o tutor aí da criança, ele tem o quê? A responsabilidade objetiva, direta, de cuidar, de proteger, de acompanhar a criança. Aquele que não está com a guarda, ele tem o direito de visitas, de estar com a criança nos finais de semana alternado, ou como foi combinado entre o casal, ou como foi determinado pelo juiz, tá? Então, esta é a guarda unilateral. A guarda compartilhada, ela pode ser decidida de comum acordo, mesmo os pais estando separados, eles continuam ambos responsáveis o tempo todo pela criança, ou seja, com cuidado, proteção, decidindo conjuntamente o que é que essa criança vai fazer, aonde ela vai estudar, se vai viajar, se vai sair com os amigos, quer dizer, é uma decisão conjunta. E a guarda chamada alternada, essa que não é muito bem vista, até pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria, é quando a criança fica alternadamente parte do tempo com o pai, parte do tempo com a mãe. Ela acaba tendo dois lares. Uhum. O que é importante é que a criança tenha uma referência de minha casa. Ela pode ter até mais de uma casa, ela pode ter 2 casas, 3 casas, como a casa da mãe, a casa do pai, até a casa dos avós. Uhum. Vai ter sempre alguém fazendo aquele, até por amor, arrumando um cantinho para ela. Mas ela tem uma casa que é a referência de casa dela. Ó, eu moro com a minha mãe, tá? Mas essa guarda alternada, ou seja, ela mora um pedaço aqui, mora 15 dias aqui, 15 dias ela mora lá. Então, é muito complicado para a cabecinha da criança. Pode até dar certo, existem situações, mas o normal é que dá BO, dá problema. Sim. Então, o normal é que essa guarda fique compartilhada, mas mesmo compartilhada, ela mora em uma casa, ou na casa do pai, ou na casa da mãe, ambos decidindo. E aí é importante tomar cuidado que guarda compartilhada não significa estar monitorando o outro o tempo inteiro, para saber se tomou banho, para ver se fez tarefa de escola, para saber se tomou remédio, para saber se colocou a roupa certa, enfim. Acho que ficou claro aí, talvez? Sim. E isso, Maia, eu conheço um caso de guarda alternada, e seria casa alternada, que eu não vou saber falar certos dias da semana, mas, por exemplo, terça, quarta e quinta é na casa do pai, sexta, sábado, domingo é na casa da mãe, aí na outra semana já alterna por causa do final de semana. Sim. Em ambas as casas, a criança tem um quarto montado, em ambas as casas tem um cachorro diferente, em ambas as casas tem uma babá para ela, então exatamente padrão de 2 lares muito distintos. Como é que fica essa questão emocional da criança quanto a isso? Volto a falar, tudo vai depender do relacionamento dos pais. Como é encarado pelos pais, se eles têm um acordo tranquilo com relação à educação. Ah, se fosse lá na casa do meu pai, eu não como verdura. Pelo amor de Deus. Né? Aí complica todo o meio de campo. Ah, lá na casa do meu pai eu posso. Você vê, é na casa do meu pai, não é na minha casa, que nem ele falou. Sim. Então, assim, é imprescindível o bom senso, o consenso e a união, de certa forma, assim, entre os pais, para não ter esse tipo de problema. Porque realmente vira uma confusão na cabeça da criança. Numa semana você está aqui, tentando que o seu filho coma verdura, né? Tentando colocar outros alimentos, aí de repente vai para casa do pai. Ah, veja a hora que chega semana que vem, porque não precisa comer verdura, né? Essa semana na casa da minha mãe. É verdura. Meu pai deixou dormir a hora que quero, porque o meu pai é gente boa. Posso tomar refrigerante, joga videogame comigo, não tem hora para dormir. Vai gostar muito mais que na casa do pai. É óbvio. Ou da mãe, né? Então, onde for mais prevalece, não adianta. Se não tiver um bom senso entre o casal,
essa criança vai ficar prejudicada, O ideal seria- seriamente Seria criar uma prejudicada. rotina que fosse feita em ambos os... Vamos supor que antes de separar, ambos, tanto marido como mulher, nesse sentido, tivessem sempre a mesma opinião. Tem que dormir na hora X, tem que comer, sim, legumes. Eu digo isso porque, por exemplo, eu com meu ex-marido, esse é um exemplo meu, quando separamos. Ambos achávamos que tem que comer legume, tinha hora assim X para dormir até certa idade que você controla, né? Que depois não tem mais como. Fim de semana para sair, dia de semana não é para sair. Então, sempre tivemos muita coisa em comum nessa questão da educação dos filhos. Você tem que ter questões em comum. Aí é menos problemático, porque o que eu vou viver lá, eu vou viver aqui. Agora, se o casal se já no dia a dia, juntos, não entram num consenso, você imagina separados. E é um problema que vai para a vida toda, para essa criança. Vai para a vida toda. Ela vai ter sempre, não vai ter um ponto de referência. Quem que é o ponto de referência? A minha mãe que é brava, não é nem brava, é a minha mãe que educa, na verdade, ou o meu pai que é bonzinho. E ele é um problema sério e vai tornando um adulto, de certa forma, até inseguro em decisões, ou então vai se tornando um adulto que acha que tem que ser tudo feito do gosto dele, do jeito dele, porque o pai faz do jeito dele. Ou então tem problema com a autoridade, porque como aqui posso fazer tudo, chego aqui, eu não sei lidar com a autoridade da minha mãe, lá na fase adulta o problema vai se agravar, isso é fato. Isso, Sumaia, acontece sem a separação também, né? Também. Com os dois dentro de casa, como eu estava falando. É o que eu falei. Um empurra qualquer para o situação. outro, não quer comer verdura, não precisa, filho. Vem a mãe, não, você tem que comer. E o casal briga, o que é pior, na frente da frente, frente. que haja briga, não tem problema. Quem que não briga? Mas não precisa ser na frente da criança. Gente, é tão tranquilo ser fora. Ali, se só dá uma olhada, o outro já entendeu, um dos dois fica quieto e pronto. Deixa a criança aí. Fulano. Aí você vai, conversa. E talvez o jeito de brigar também. Eu brinco muitas vezes com meu marido, quando eu quero chamar a atenção dele na frente das crianças, eu falo, mas se eu não te amasse tanto, ele já sabe. Para ele é suficiente. Perto das crianças eu estou falando que eu amo o pai, mas já falar, se eu não te amasse tanto. Mas já deu recado, e eles né? perceberam que não é, por incrível que pareça, eles perceberam esse recadinho que você deu. Sim, eles sabem que está me desagradando, que é alguma coisa que está me desagradando. Isso, só que eles aprenderam ali a lidar com doçura e suavidade nessa situação. Eles vão saber, quando adultos, não brigar, falar assim, resolver com ponderação a situação. Essa Tudo frase vai reflexo. Nem sempre Essa é frase vai fácil, pegar. E quem que poderia pedir uma guarda compartilhada? Por exemplo, no caso de um casal, me veio aqui a cabeça, que um dos dois cônjuges venha a falecer, e que tem muitos casos, às vezes, que a gente vê, por exemplo, o marido não se dá bem com a sogra, aí essa esposa vem a falecer. Essa sogra que é avó, ela quer manter um contato com esses netos. Ela poderia vir a pedir, por exemplo, uma guarda compartilhada? A guarda não, mas ela tem direito de visitas. Seria né? direito de visita. São coisas distintas. Só voltando aqui na doutora Sumaia, uma coisa importante destacar. Nós estamos trabalhando aqui, ela está colocando com muita propriedade a questão da conveniência dos pais. Então, o que precisa focar, na verdade, não é a conveniência dos pais, ou o interesse dos pais, a comunidade dos pais, e o pai um querer ser bonzinho e outro ser o malzinho. O que os pais têm que focar é o melhor interesse da criança sempre, para não deixar essa sequela. Tá? Agora, voltando aqui no que você está colocando, é muito importante. Quem realmente tem a guarda dos filhos? Os pais. A guarda é do pai e da mãe. Eles são os tutores naturais do filho. Faleceu um, por razões outras aí, quer dizer, a criança vai ficar com... o pai pode ceder a guarda para a avó? Pode ceder. Tá? Isso pode ser feito... Guarda é uma coisa importante dizer aqui. Não transita em julgado. O que é esse palavrão dentro do direito? Que a qualquer tempo pode ser modificado. A avó pode pedir a guarda do filho, do neto? Pode, dependendo das circunstâncias. Como é que o filho está, como é que ele está sendo tratado, o pai está sendo presente, o pai está ausente, o pai está maltratando. Quando o pai é ausente, Naime? O pai é ausente. E a mãe morre, fica só então, a família do lado da mãe. Nós temos algumas situações de ordem nacional,
de briga de guarda aí entre pais, né? Agora fugiu aqui da memória. O pai é ausente, de repente ele aparece e quer. E aí? Daí a importância de fazer o estudo psicossocial. Sempre, em questões de guarda, sempre vai ser necessário, importantíssimo, para que o juiz dê uma decisão com segurança, um estudo multidisciplinar. Né? Esse estudo multidisciplinar que é feito, a entrevista pela psicóloga, a assistente social, que vai verificar o ambiente de moradia, onde mora. Né? A guarda vai ficar sempre, de acordo com a lei, com aquele que tiver melhores condições. E essas melhores condições, necessariamente, não são econômicas, financeiras. É amor, é afeto, é carinho. Né? É o ambiente onde ela está convivendo. Então, se a avó morava com o pai, se os avós moravam juntos, ou era separado, morava com a mãe e com a avó, certo? E, de repente, a mãe morreu. Essa criança, abruptamente, vai para o pai, quer dizer, ela vai ter um trauma, ela vai sofrer. Senhora. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Isso pode ser revisto juridicamente a qualquer momento, em qualquer tempo. A fotografia hoje é essa. Você vê aqui, tirou uma fotografia, está um lar harmonioso. Depois de amanhã, daqui 1 mês, 2 meses, a situação já não é mais a mesma. Você tem uma outra fotografia, você tem uma outra realidade. Para cada realidade, pode ser proposta uma ação de revisão de guarda, como pode ser proposta a ação de revisão de visitas, pode ser proposta a ação de revisão de alimentos, certo? Tudo dependendo do quê? Da conveniência daquele momento. Do bem-estar da criança. E a partir de que idade a criança já pode começar a participar desse processo todo? A falar, eu prefiro ficar com meu pai, com a minha mãe, a partir de que idade a criança passa a ser ouvida? Na verdade, a lei trabalha criança e adolescente a partir dos 12 anos. Então, a princípio, você teria que uma criança de 12 anos já poderia se manifestar. Mas há decisões até antes. Aí a psicóloga pode falar muito melhor que eu. Legalmente eu não sei. Hoje os juízes estão decidindo, a criança com 7, 8 anos aí que sabe muito bem o que ela quer. Sim. Se ela está bem decidida, sabe o que quer, ela pode, então... Hoje o juiz vai perguntar com certeza para a criança. Então, mas você tem que fazer uma... Mas essa idade, ela é muito relativa, ela é muito flexível. Vai depender, por isso a importância deste laudo de novo. Nós vamos estar sempre girando em torno da importância desse profissional que está aqui, que é o psicólogo, que vai estar dizendo da maturidade da criança, da capacidade dessa criança realmente estar falando aquilo de coração, ou se ela está falando influenciada. Isso que eu ia falar. Tem que ser eu não trabalho com criança, mas tem que ser um laudo muito bem, não é uma sessão, 2, 3, não. É um acompanhamento longo, tanto que o processo é longo. Porque você não sabe até que ponto, o psicólogo ali tem que estar atento para ver até que ponto a criança está sendo influenciada, fica com o papai. Sim. Então, assim, há uma camuflagem a princípio da própria criança, só que acaba que o inconsciente vai falando, não tem jeito. Ela querendo ou não, ela não vai dominar o inconsciente dela. Então, assim, é um processo longo, com várias sessões e muito bem observado pelo profissional, pelo psicólogo infantil, acompanhado com o assistente social, que também vai estar de olho em casa, no pai, no comportamento da mãe, e ver o que é o real e o que é o fantasioso porque a criança fantasia, né? Porque nesse momento o pai e a mãe, né? Ambos podem influenciar. Olha, eu vou te dar, se você vir morar comigo, você vai ter isso, legal. E aquilo, e aquilo, Sim. E aquele outro. É o poder e a mãe é a mesma coisa, se você ficar comigo, vai ser assim a sua vida, entendeu? Então, por isso é longo. Por isso que é longo. Né? Por isso é longo, porque você tem que ficar muito atento aos... Aliás, com adultos já é assim. Você tem que ficar uma palavrinha, outra palavrinha, nos detalhes mínimos. E a criança, o adulto ainda sabe, de certa forma, segurar por mais tempo, esconder, camuflar dele mesmo até. Já a criança... com tempo e brincadeira, porque é no lúdico que você vai tirando da criança, acaba soltando o real. Aí não tem jeito. Ai, que maravilha, tem que ter esse acompanhamento, ele é fundamental. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O tema de hoje, guarda compartilhada. Você pode participar do nosso programa através da fanpage ou através do nosso WhatsApp, 84053791. Um dia eu ainda decoro, volto já já.